Nós estamos falando sobre uma série de mensagens, e a mensagem de hoje é a segunda, e ela fala sobre filiação. Nós pregamos no culto passado sobre recompensa, e aí, se você quiser acessar, nós temos a nossa palavra na internet, no YouTube, e aí você pode acessar e ouvir essa palavra. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que todos nós somos filhos, amém? E não há diferença de filhos, mas, como eu disse na palavra passada, alguns se despontam sobre a graça de Deus e outros menos. A palavra do Senhor diz que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam, e aqueles que usam a sua graça, a sua bondade de Pai, não de maneira vã. Ou seja, aquele que crê na provisão do Senhor, aquele que crê na vida eterna, aquele que crê que é filho, ele age, ele entra em ação. É isso que nós ministramos. E isso, o Senhor recompensa essa sua ação de fé. Amém, irmãos? Nada pelo Senhor passa desapercebido, nada, absolutamente nada. Muitas vezes, nós pensamos que o Senhor talvez esteja distraído às nossas obras, mas Ele não está. Tudo que nós fazemos, o Senhor nos observa e o Senhor nos recompensa. E hoje eu quero falar a segunda parte da ministração, que é sobre filiação. Nós podíamos falar de várias coisas da cruz, sobre vários aspectos. O Senhor nos convidou para algo muito maior. Eu sei que a obra da cruz ela é preciosa em vários aspectos. A cruz nos dá salvação, a cruz nos cura. Através da cruz nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. A cruz foi um movimento extraordinário, muito maior do que os nossos olhos físicos conseguem ver. É algo no mundo espiritual inexplicável para a mente humana. Mas sabe, uma das coisas que a cruz, ela me chama muita atenção, é sobre um aspecto, e esse aspecto é: nós fomos resgatados para sermos chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, eu troco qualquer coisa nessa vida para ser filho de Deus. Muitas vezes nós não entendemos esse ambiente e essa profundidade do Senhor sobre nós. Muitas vezes nós buscamos o nosso Deus, o nosso Pai, para alguns benefícios, e está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas sabe de uma coisa? Os presentes e as graças que o Senhor nos dá e nos concede, ele é muito pequeno comparado a um relacionamento de pai e filho. Quando o Everton no louvor, ele diz, quando são pais aqui, alguns irmãos ergueram a mão, e as mães, né, claro, nós entendemos o sentimento que nós derramamos sobre um filho, mas talvez o filho não compreenda o sentimento do pai. Mas quando nós começamos a perceber isso através das nossas gerações, nós começamos a perceber e entender um pouquinho como o Senhor nos vê como filhos. E sabe de uma coisa? Eu trocaria qualquer milagre na minha vida, e não sei você, mas por qualquer coisa eu trocaria por ser chamado filho e filha de Deus. Sabe? Quando eu coloco a bênção maior que possa existir nesse plano da terra natural, eu falo: Senhor, eu troco todas essas coisas por ser chamado seu filho. E melhor, o Senhor não chama só de filhos, Ele chama de filhos amados. Sabe, irmãos, é maior do que ser filho, é o filho predileto. Mesmo Ele sendo um pai de todos, Ele ama todos com o amor do predileto, do separado, do escolhido. Tanto é que quando o Senhor Jesus ele é batizado, a primeira coisa que ele ouve de Deus é: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, ele acrescenta mais uma coisa sobre a sua filiação: ele te ama e ele tem prazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Quantos creem sobre isso? Quantos têm fé sobre isso? Sabe, irmãos, essa é a parte mais interessante da história, porque quando nós comparamos o nosso amor natural, talvez nós olhamos para nós e falamos: mas pastor, será que eu sou o filho predileto? Acabei de tomar uma fechada no trânsito e acabei chamando aquela outra pessoa de outra coisa. Será que sou tão predileto por causa disso? Meu time acabou de perder para o Corinthians de novo e eu mirei, irmãos, aleluia, e eu mirei na frente da TV. Será que eu sou predileto?
Essa é a maluquice de Deus por nós. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que o Filho fez. Por isso que Páscoa significa isso. Aquela obra da cruz mostra o amor de Deus por nós, e não aquilo que nós fazemos por Ele, mas aquilo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? João 19:30, a palavra do Senhor diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Aqui começa a minha e a sua história nessa noite. Quando o Senhor declarou está consumado, Ele estava declarando a consumação do quê? Muitas vezes nós celebramos a Páscoa, mas esquecemos o real sentido dela. Quando o Senhor Ele disse está consumado, o que Ele estava dizendo sobre isso? Está consumado o trabalho de Cristo, a passagem dele pela terra. O que o Senhor estava consumando? Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós falamos, sim, está consumado, agora eu tenho cura, amém, a cruz nos dá isso. Agora eu tenho restauração, amém, a cruz nos dá isso. Agora eu tenho libertação, amém, a cruz também nos dá isso. Mas quando Ele disse está consumado, Ele estava declarando algo muito maior. Porque quando eu entendo o projeto de Deus para a minha e para a sua vida, eu começo a perceber uma necessidade do nosso Pai. E a primeira necessidade do Senhor com a sua vida se chama relacionamento. Mas sabe, o Senhor deseja um relacionamento profundo com nós. E qual é esse relacionamento? De pai e filho. Entenda isso de uma vez por todas. Talvez essa seja a parte mais difícil para nós. Entender que a cruz, ela promovia algo, relacionamento de pai com filho. E quando eu começo a perceber isso, eu olho e falo, Senhor, Cristo me amou verdadeiramente. Porque sabe, alguém que entrega a sua vida, que passa por dor, que é humilhado, que é constrangido diante dos outros, para promover o seu encontro com seu pai, é alguém que ama demais a sua vida. Por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é inexplicável. Não tem uma palavra que dá para descrever a profundidade disso. Não tem. E muitas vezes nós falamos, sim, eu entendo que Deus me ama. E se eu perguntar, quantos são amados por Deus aqui? Todo mundo vai falar, amém. Sim. Quantos de vocês vivem esse amor? E viver esse amor é andar pela fé. É aí que começa a nossa caminhada de fé. Por isso que a nossa recompensa é mediante a fé. Porque nessa manhã, quando você acordou, e se você lembrou que você é filho de Deus, se você lembrou que você é amado do Pai, se você lembrou que Cristo morreu por você, a sua atitude de dia foi totalmente diferente. Você não temeu o dia. Você não temeu os imprevistos, você não temeu as circunstâncias, muito pelo contrário, você acordou e pôde declarar, Deus me ama e eu sou filho amado do meu Pai. E se eu sou filho amado do meu Pai, e tenho essa convicção, qual é a possibilidade de algo na minha vida não ter sido bom hoje? Zero. Mas pastor, meu dia não foi tão bacana. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o nosso pai também tira alguns privilégios, pais naturais, para ajudar os filhos a enxergarem coisas. Mas sabe, no final ele está querendo cuidar do coração dos filhos. Então eu quero começar a convidar você a perceber isso para a sua vida. Sabe, meus irmãos, quando nós entendemos essa filiação, nós sairemos da nossa cama, acordaremos com uma certeza: Deus é bom. Amém, igreja? Quantos podem declarar que o Senhor é bom? Qual o tempo? O tempo todo. O tempo todo. Mas para declarar isso eu preciso ser encontrado filho. Só os filhos têm certeza que o pai e a mãe são bons. Se você pegar uma criança e falar,
seu pai não é tão bom. Ele fala, não tio, meu pai é bom, minha mãe também, eu amo eles. Essa é a declaração do filho que entende o cuidado do pai. Mas quando nós não entendemos o cuidado do pai, não conseguimos declarar isso ao nosso Deus. E por isso que nós nos sentimos muitas vezes desapercebidos, desprotegidos, achamos que a nossa vida não está de acordo como deveria estar. Mas não tem a ver com o pai, tem a ver com a maneira que eu e você decidimos nos relacionar com ele. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como um Deus longe, distante, um velhinho mau. Sim, muitas vezes nós comparamos Deus com um velhinho mau, esperando que eu e você cometa um desastre para que Ele venha com a sua vara e nos corrija. Sabe, muitas vezes nos relacionamos com Deus sobre esse aspecto. Errei, Ele me castiga. Ensinamos isso aos nossos filhos. Você não está obedecendo o papai e a mamãe, Deus não está feliz com você. Quantas vezes nós falamos isso para os nossos filhos já? Percebe? Sabe de uma coisa? O Senhor não se relaciona com nós de acordo com aquilo que nós fazemos, porque Ele se relaciona de acordo com aquilo que Cristo fez na cruz. Amém, irmãos? Sabe, Ele olha para Cristo. Muitas vezes o Tiago erra, não todas as vezes, algumas vezes o Tiago erra, e o Senhor lá do céu olha e fala, opa, aconteceu algo ali embaixo. E o Senhor, Ele usa uma lente. Filho, você é meu filho amado e que eu tenho prazer. Assim que o Senhor faz com nós. Quantos sabiam disso? Sabe, quando o Senhor toma o teu lugar, Ele te veste de cordeiro. Foi assim no Éden. Não foi assim que Ele cobriu Adão? Diz que Ele cobriu com uma pele de cordeiro, com a pele de animal. E quando Ele se cobriu, o Senhor não tinha mais vergonha. Adão não sentia vergonha. E o Senhor voltou a falar com ele. Nessa noite, pelos olhos da fé, receba isso. Quando o Senhor olha para você, Ele olha Cristo em você. O Senhor não nos vê mais. Ele não vê mais o José Augusto, Ele não vê mais a Daniele, o Ari, Ele não vê o Tiago, Ele não vê a Marinete, Ele não vê mais ninguém. Ele só vê Cristo. Ele só vê Jesus. Ele não vê outra coisa. Por isso que nessa noite eu quero te lembrar sempre disso. Porque quando você tiver com a sua cabeça baixa, porque talvez você cometeu uma falha, um equívoco, o Senhor não está preocupado com seus equívocos, Ele está preocupado com o seu relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Aleluia! João 1,12 ele diz, mas a todos quantos o receberam, lhe deu poder. Qual é o poder que o Senhor nos deu? Para serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Ou seja, o primeiro poder que a cruz liberou foi qual? Você ser chamado filhos. Vocês foram feitos filhos. E quando nós entendemos isso, eu falo, uau! Então a cruz é maior do que simplesmente um ato que parece que estou salvo e agora eu tenho que carregar toda esse fardo para a minha vida. A cruz é uma obra completa. Por isso que o Senhor, quando Ele olhou, Ele disse, está consumado. O consumado que Cristo disse foi, agora todos na face da terra são feitos filhos de Deus. Encerrei a obra, está consumado. Ou seja, o campo está pronto. Tudo está pronto. Tudo está realizado. Agora é só preciso que cada um de nós creia sobre essa verdade. Viva sobre essa verdade. E confesse o nome do nosso Senhor. Porque quando nós fizemos isso, nós saímos da posição de criaturas e passamos para a posição de filhos. Amém, irmãos? Quantos são filhos aqui? Aleluia! E como filhos, eu separei hoje 3 direitos para vocês. Nós temos vários, mas essa noite eu quero falar somente de 3. Não mais que isso, que eu acredito que são 3 muito poderosos. E com esses 3 nós já fazemos um bom estrago de maneira positiva sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Primeira coisa, acesso. O primeiro direito que o Senhor nos deu foi acesso. A palavra do Senhor diz que quando não havia Cristo,
quando ele não havia sido crucificado ainda, todas as vezes que nós queríamos falar com Deus, nós precisávamos de um mediador, ou seja, precisava da figura de um sacerdote para falar, para que eu pudesse levar minhas orações e ele levasse a Deus. Mas quando o Senhor morre na cruz por nós, a primeira coisa que o Senhor nos dá é acesso. A segunda coisa que o Senhor nos dá é poder. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você é poderoso em Cristo. Aleluia. E as irmãs também são poderosas. Olha para as irmãs. Mas não daquela música. Poder. O Senhor nos garantiu poder. E a terceira coisa que o Senhor nos garantiu foi a autoridade. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, você é cheio de autoridade, hein? Aleluia. Mas olha só, isso são características para quem? Para filhos. Se nós não entendemos esses três processos, talvez nós somos filhos desinformados. É a mesma coisa se eu e você fôssemos filhos de um pai muito rico, que morreu e deixou uma herança gigantesca para nós. Se nós não entendemos isso, nós andamos de maneira desavisada, pedindo dinheiro emprestado, passando necessidade, mas sendo uma fortuna. Percebe, irmãos? Muitas vezes, quando nós não conhecemos, não vivemos esse princípio. Mas nessa noite eu creio que nós vamos sair daqui impactados como filhos de Deus. Amém? Aleluia! João 16, 22, a palavra diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo. Repita: tudo o que pedirem em meu nome. O que é tudo, pastor? Tudo. Mas o tudo envolve também tudo. Mas o tudo também tem a ver com os meus sentimentos? Tudo. Tudo tem a ver com recurso? Tudo. Tudo tem a ver com cura? Tudo. Ou seja, tudo o que pedirem em meu nome. Acesso. Deus não está com as portas trancadas. O Senhor não está no local onde nós não temos acesso. Pela cruz nós acessamos o nosso Pai. Mas se eu e você não temos fé para isso, não entendemos isso, nós não acessamos. E sabe quando eu percebo que nós estamos com acesso fechado ao Senhor? Quando nós pensamos: mas será que Deus me dá isso? Será que se eu pedir isso para Deus, Deus faz? Será que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Tudo. Tudo é tudo. Filhos sabem que podem pedir qualquer coisa para os pais. Percebe relacionamento com Deus? Pai não limita os pedidos. Pai não dá uma lista para os filhos: você só pode me pedir isso e isso. Não. Filhos que sabem que são amados do Pai pedem tudo. E talvez hoje você tenha uma necessidade muito grande na sua vida, ou talvez você tenha uma necessidade muito pequena. E eu quero te ensinar algo nessa noite, que as necessidades pequenas e insignificantes, talvez aos seus olhos, para Deus Ele continua chamando de tudo. Ter relacionamento de filho é pedir qualquer coisa ao Pai. Esse é um segredo de fé. Muitas vezes nós chegamos a Deus para pedir só coisas grandes. Eu quero te ensinar algo hoje. Comece a pedir coisas pequenas também para Deus. Amém, irmãos? Porque presta atenção. A Júlia me pede bala. Bala é uma coisa pequena. Vamos no mercado, ela fala: papai, compra um pirulito para mim. Algo de 10 centavos. Mas ela pede para o pai. Sabe de uma coisa? Quando nós começamos a depender do Senhor em tudo que pedimos, mostra a nossa confiança nele. Quando eu quero pedir coisas que somente faz sentido, que eu acho que para Deus, muda o meu relacionamento com ele. Já não é pai,
Porque para pai você pede tudo. Para Deus talvez você pede algumas coisas. Estão entendendo? Qualquer coisa que pedirem em meu nome, o meu Pai vos dá. Sabe o que Cristo estava mostrando? Não ter coisas, relacionamento com Deus. Ele só queria te mostrar aqui, se relacione com o meu Pai como filho. E filho pede tudo. Filho não faz nada sozinho. Filho pede tudo para o pai. Pai faz isso, pai pega aquilo, pai compra isso, pai me ajuda nisso, pai faz a tarefa para mim, pai faz o trabalho para mim, pesquisa para mim, pai. Pai. E Deus é assim com nós. E Ele está louco para de novo ouvir: filho, qual é a sua vontade desse dia? Ou quais as suas vontades? Que eu estou louco para ter relacionamento com você. Amém, irmãos? Segunda coisa, o Senhor nos dá poder. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém, irmãos? Deus nos deu poder. Que poder é esse, pastor? Será que eu vou pegar em serpente? Nunca vi uma serpente. Não vou tomar veneno também? Que poder é esse? Isso são analogias de Deus para nós. Sabe o que Ele está dizendo para você? Quando você entende que eu sou teu pai e eu te amo, nada de mal te alcança. Sabe de uma coisa? Outro aspecto de filhos que entendem que são filhos. Já viu uma criança com o pai dela? Ou com a mãe? Eu vou falar pai, mas entenda os dois sexos, por favor. Uma criança, ela anda despreocupada. Ela anda com o pai, ela olha para o pai e fala: nossa, meu pai é muito poderoso. Meu pai é muito fera. Eu estou seguro com ele. Se eu for atravessar a rua, ele me guarda, eu posso correr, ele sempre está lá. Não é assim que as crianças se relacionam com os pais? É assim que Deus se relaciona com você. Todas as vezes que nós passamos, talvez, por algo, por uma enfermidade, qual é a vontade de Deus? Que nós não tenhamos enfermidade. E por que a enfermidade ainda nos alcança? Porque nós não entendemos a posição de filhos. Ainda não entendemos. Ainda não desfrutamos desse relacionamento. Achamos que ainda coisas ruins podem acontecer com a gente. Isso não é relacionamento de um filho amado. Um filho amado sabe que nada de mal acontece com ele. Amém, irmãos? Por isso que ele fala: eu te dei poder. A palavra de João, em 1 João, fala que os nascidos de Deus, ou seja, os filhos de Deus, o maligno não toca. Nos filhos de Deus, o maligno não tem poder. Porque quem tem poder? Os filhos. Deus não negocia os dois valores. Quando o Senhor Jesus disse: está consumado, Ele resgatou o poder que havia na morte e trouxe o quê? Vida. Ele falou: está pronto, venci. Toda a morte agora não tem mais poder. A enfermidade não tem mais poder. As coisas ruins não tem mais poder. Ele eliminou o poder das trevas e nos deu o poder da luz. Ou seja, nós temos poder, só não sabemos disso ainda. Ou não andamos debaixo desse poder. Esquecemos desse aspecto. Acreditamos que ainda a nossa vida não mudou nada, porque o dia que eu e você confessamos Cristo, talvez ainda nós estamos presos a um sistema de religião e não de realidade de filhos. O Senhor Jesus não veio pregar uma religião para nós, Ele veio propor uma filiação. Ele veio te convidar para ser filho dele, para ser filho de Deus, para ser amado do Pai. Não para que nós sejamos uma religião, mas para que nós sejamos filhos de Deus. Amém, irmãos? Terceiro aspecto, o Senhor nos deu
autoridade. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade. Jesus, você percebeu que Jesus não tinha pouca coisa, né? Toda vez que ele ia falar um aspecto, ele falava toda autoridade. Ele podia ter dito só autoridade, mas ele fez questão de frisar toda autoridade. Quando pedir tudo a meu Pai. Ele podia falar quando pedirem qualquer coisa, mas ele fez questão de afirmar quando pedirem tudo, quando tiverem toda a autoridade que me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, não há nada que tenha poder maior que não esteja na mão de Cristo. Não há nada. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, a filiação é para todos, não há discriminação com ninguém. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, vocês têm autoridade. Autoridade para quê? Para comandar toda a região celestial e espiritual que existe no universo ou qualquer outro lugar que a nossa mente consiga alcançar. E para que eu uso essa autoridade? Para que toda vez que algo de ruim estiver em volta da minha vida, da minha família, eu posso ir com toda a confiança e dizer: em nome de Jesus, todo esse quadro se inverta agora. Toda essa maldade bata em retirada da minha casa. Todo esse quadro de depressão saia da minha vida. Toda essa nuvem espessa de maldade se afaste de mim. Isso é autoridade. E a palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor que está no céu, dissipa todas essas coisas da sua vida. Amém, igreja? Sabe, irmãos, quando a gente começa a entender isso, eu não me posiciono de maneira com medo diante de qualquer adversidade. Não, eu lembro que sou filho amado. Eu lembro que eu tenho poder. E o terceiro aspecto, eu lembro que eu tenho a autoridade. E sobre a autoridade que eu tenho, nós ordenamos a toda ação espiritual que se mude e que se converta segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quantos têm fé para isso? Autoridade é algo que nós exercemos, porque já temos, não pedimos. Muitas vezes a gente pede o que temos e não pedimos aquilo que deveríamos pedir, sabe? Muitas vezes fala: Senhor, me ajuda. Ele fala: filho, você tem autoridade, muda a situação. Senhor, eu estou passando isso. Filho, te dei poder para não sofrer por isso. Poder está em você, autoridade está em você. Essas coisas já estão em você. Exerça, ande dessa forma, entenda a cruz. Entenda o que aconteceu na cruz. Entenda essa realidade sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é uma verdade de Deus para nós. Sabe, hoje nós temos todo o recurso disponível na sua mão. Se algum dia você entendeu que Jesus Cristo era Filho de Deus, se algum dia você confessou aquele nome e disse: eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, você tem acesso a Deus, você tem poder e você tem autoridade. Amém? Isso não tem a ver com o tempo, isso já é seu. É uma realidade para nós, é algo que é automático. Quando a gente consegue perceber o que foi a obra da cruz, o Senhor nos deu livre acesso para qualquer coisa que na sua vida tiver peso, qualquer coisa que na sua vida te traga incômodo, qualquer coisa na sua vida que tenta te deixar para baixo, qualquer coisa que você não saiba lidar, Ele te deu poder para que você possa, com uma palavra muito simples, dizer: Pai, essa situação que eu não sei como lidar, eu quero levar na Tua cruz nesse momento. Sabe o que o Senhor diz para você? Filho, está consumado. Toda vez que você fizer essa pequena oração, reconhecendo
o Deus Pai, reconhecendo o Filho, o poder da cruz, reconhecendo a sua Páscoa desse dia. Sabe, qualquer coisa que você levar para Ele, Ele sempre vai ter a mesma palavra para nós: está consumado. Tudo que nós jogamos para a cruz não retorna nunca mais para a nossa vida. Tudo que nós levamos para a cruz se torna perfeito nele. Sabe, o Senhor pegou as doenças, a acusação, a condenação, a morte, e levou tudo sobre ele, para que nada fosse trazido sobre nós. Essa é a obra da cruz. Se você é filho, você entende isso. Se você ainda não entende isso sendo filho, comece a entender hoje. Por isso que o Senhor disse, Ele fala: volte a ser criança. Voltar a ser criança é pedir tudo para Ele. Sabe, a palavra do Senhor diz que o Evangelho é leve, não tem fardo e não tem peso. Relacionamento com Deus não é pesado e não tem peso, e não é fardo sobre nós. Sabe por que talvez relacionamento com Deus de vez em quando é ruim? Porque você ainda tenta carregar coisas sozinho. Nessa noite eu quero te lembrar, mais uma vez, que a Páscoa foi consumada para a sua vida, para o seu favor, para que tudo em você vá bem. As áreas que ainda não estão boas, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma coisa: falar: Pai, não estou gostando dessa área. E Deus fala: entrega para mim, que eu vou reverter toda essa treva em vida para você. Mas só consegue fazer isso os que são filhos. Por isso que o Senhor, Ele disse algo. Ele disse que a palavra da nossa fé estava na onde? Na nossa boca. E a palavra de Deus diz que quando nós falarmos com a nossa boca, crendo no nosso coração, e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, nós somos salvos. Porque com o coração se crê para justiça, e que a boca se confessa a respeito da salvação. Aquela cruz nos deu um acesso a ser chamados filhos e filhas de Deus. Mas para que nós nos tornamos filhos e filhas, a gente precisa fazer uma única coisa: confessar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Quando nós fazemos uma oração que dura 40 segundos, no mundo espiritual acontece aquilo que nós vimos na cruz. Nossos olhos naturais não veem, mas o nosso espírito se conecta ao espírito do nosso Pai. E a partir daquele momento nós somos declarados filhos. Porque a cruz não exigiu pagamento seu, meu irmão. A cruz não exigiu nada da sua vida. A cruz pegou o que era perfeito e tomou o lugar do imperfeito. A cruz pegou eu e você, talvez você não, mas eu posso garantir, um pecador, e falou: eu tomo o seu lugar e morro por você, para que através da morte do perfeito você se torne perfeito. A cruz pegou aquele que faz tudo certo e morreu no lugar de nós que fazemos tudo errado. A cruz pegou aquele que era saudável e morreu por nós que temos ainda doenças. A cruz pegou aquele que era amado para morrer por aquele que estava separado do Pai. Se você se encontra nessa situação, não entendendo ainda que é filho porque é filho, que é amado porque Ele te ama,
E não tem a ver com o que você faz, com o que você acerta, ou com o que você erra. Tem a ver com o amor que Ele dispensa sobre a sua vida. Amém?